Como conseguiu isso? Boa tarde. Bom, depois de alguns anos, e principalmente o futebol faz com que você vá evoluindo. A minha ida para a China foi importante, consegui manter um nível muito bom, alto, competir, que é o mais importante dentro do futebol, e ter novamente a oportunidade na seleção brasileira. Eu sempre coloco que dentro da seleção brasileira, nas minhas convocações, eu sempre procuro aproveitá-las. Então, fui feliz, estou sendo feliz, aproveitei minhas oportunidades e agora é dar sequência e ajudar a seleção brasileira ao nosso maior objetivo. Paulinho, Fernando Caetano, Fox Sports. Paulinho, hoje 24º dia de preparação. O Tite ainda não conseguiu, infelizmente, ter todo mundo ali junto no campo para o trabalho com bola. Inicialmente o Douglas e o Fagner com problemas musculares, depois o Renato, agora o Fred. Enfim, e você, como é que você está fisicamente? Me parece que você jogou muito essa temporada. Como é que você está chegando para a Copa? E a sua expectativa para essa estreia contra a Suíça no domingo, Paulinho? É claro que o professor, sua comissão sempre quer ter todos à disposição para poder fazer os trabalhos. E a gente sabe que dentro do futebol, numa preparação de Copa do Mundo, sempre pode acontecer, né, alguma coisa, como aconteceu com o Renato, agora com o Fred. Mas o mais importante é que já ele vai ter esse grupo completo para poder fazer o trabalho dele. A gente vem trabalhando muito bem, a preparação está sendo da melhor maneira possível. A gente focando, concentrado para poder fazer uma ótima Copa do Mundo. Expectativas para o Mundial são as melhores possíveis, porque a gente sabe da dificuldade que iremos enfrentar, mas também os adversários também tenho certeza que estão nos observando, porque a gente vem fazendo um grande trabalho. A seleção brasileira vem produzindo um grande futebol consistente e, o mais importante, um futebol alegre. Então, acho que estamos no caminho certo. Paulinho, boa tarde. Fábio França, Rede Bandeirantes de Rádio. Na última entrevista coletiva, ainda em Liverpool, no pré-jogo, quando perguntado a respeito do posicionamento do Coutinho, um pouco mais atrás, o Tite te citou na resposta e disse: a gente tem que achar algum entendimento, talvez com o Paulinho infiltrando menos, segurando mais para liberar o Coutinho. Eu queria saber, nesse nível hoje, como é que está esse entendimento? Não, eu acho que assim, eu já trabalhei com o professor Tite e alguma das vezes, quando fazia esse trabalho, ele pedia para que eu baixasse um pouquinho, fosse um cara mais organizador e deixasse um outro com mais liberdade no Corinthians, no caso. E aqui na seleção brasileira foi o que aconteceu. Teve um momento da partida que ele pediu para eu ficar um pouco mais, para organizar mais e liberar um pouco o Coutinho, porque é um jogador de uma qualidade impressionante, todos nós sabemos. Então, acho que vai ter partidas que isso é válido. Eu acho que, como eu sempre falo, o que eu mais quero fazer aqui dentro da seleção brasileira é ajudá-lo. Então, houve nessa partida para que eu ficasse um pouquinho e desse essa liberdade para o Coutinho, porque já é uma característica dele de estar mais próximo do gol. Mas eu não vejo problema nenhum. O que for para ajudar, pode ter certeza que irei fazer com o maior prazer. Paulinho, aqui à tua direita, ó, aqui em pé. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Paulinho, você acha que algum outro técnico que assumisse a seleção que não o Tite, você estaria aqui na seleção e com esse prestígio que você tem? Olha, Tina, é complicado de responder, mas vou ser bem sincero. Quando eu saí do Tottenham para ir para a China, eu sabia que ia distanciar, mas o meu maior objetivo no momento que eu saí para ir para a China era de jogar, porque eu não estava jogando e queria uma sequência. Então, eu estava trabalhando porque queria jogar, queria ter uma sequência. Eu tinha que ter um foco. O meu foco era esse, era poder dar uma sequência para aí sim futuramente retornar à seleção brasileira. E depois que o professor Tite assumiu a seleção, não é que eu comecei a trabalhar mais, a fazer mais, não.
é que eu falei assim, eu vou fazer o meu trabalho da forma que eu estou fazendo, manter o meu alto nível, o máximo que eu conseguir aqui dentro da China, porque eu tenho certeza que vou ser observado, posso ter uma chance ou não, só que eu sei que eu vou estar sendo observado. Então, eu acho que eu fui por essa linha. O mais importante que eu fiz foi de ter um foco quando eu saí do Tottenham para a China, que era o foco de jogar. Né? Independente do lugar, eu coloquei isso na minha cabeça e falei, eu tenho que sair do Tottenham, onde não estou sendo aproveitado para jogar na China. E isso, resgatei minha confiança, consegui chegar lá e manter um ótimo nível e retornar à seleção brasileira, que com certeza é o meu maior sonho de sempre estar vestindo essa camisa. Paulinho, aqui, Danilo do UOL. A gente sabe que você tem a experiência na Espanha e hoje saiu a notícia do treinador da Espanha demitido e muitos jogadores apontam a Espanha como o principal concorrente do Brasil. O Fernandinho falou, por exemplo, que se impressionou com a Espanha. Queria saber de você, se você concorda com a visão do Fernandinho, primeiro que a Espanha é um dos principais concorrentes, talvez o principal, e até que ponto essa saída do Lopetegui pode atrapalhar a Espanha na busca, pela sua experiência, até com os jogadores que estão lá na seleção também. Olha, a questão da seleção da Espanha ser uma seleção, uma das favoritas, isso com certeza. Grandíssimos jogadores de alto nível. A questão da saída do treinador, prefiro não me meter, né? Eu acho que houve muitas coisas, falaram muitas coisas sobre a saída do treinador, mas prefiro não me meter, até mesmo porque estamos focados e temos que ficar focados aqui na seleção brasileira. Mas que, enfatizando mais uma vez, com certeza a seleção espanhola é uma das favoritas, porque tem grandíssimos jogadores e de alto nível. Paulinho, boa tarde. Boa tarde. Qual pressão é maior, hoje aqui na Rússia ou 4 anos atrás, antes de começar a Copa no Brasil? A pressão na seleção brasileira, ela sempre vai existir. E quem está aqui e quem estava na outra Copa do Mundo também sabe que existia. Então, agora o que a gente fez depois desses 4 anos foi deixar o passado de lado. E agora uma nova oportunidade, eu falando particularmente, porque estava na outra, tendo uma outra oportunidade de fazer melhor do que fiz com meus companheiros, e assim é a vida. Aconteceu, perdemos e agora temos uma nova oportunidade. Eu sempre falo, futebol é bom porque ele te dá oportunidades muito rápido para você poder reverter o que você fez. Paulinho, aqui do lado direito, Wellington Campos. O que a gente aprendeu de bom com esses 2 amistosos que nós realizamos com a Croácia e com a Áustria, já para domingo no jogo com a Suíça? Bom, sabemos que vamos enfrentar seleções com uma linha baixa, né? Com talvez uma linha de 5 atrás, muito difícil de infiltrar ali pelo meio. Temos que ter paciência com a bola, uma marcação fortíssima ali no meio campo, principalmente porque a gente tem jogadores, né, que tem uma agilidade muito grande, que são rápidos. Então acho que esses 2 amistosos serviu para que a gente possa observar o que a gente vai enfrentar no Mundial, porque realmente algumas equipes que a gente vem enfrentando jogam com essa linha aí muito baixa e defendendo muito bem, então dificulta um pouco para a gente poder infiltrar, entrar na defesa adversária. Mas eu acho que se a gente manter, como a gente vem fazendo, a paciência, a tranquilidade, a gente vai criar ocasiões de gol, a gente tem certeza que pode conseguir grandes resultados. Okay. Paulinho, see you again. I'm a reporter for CCTV in China. A lot of Chinese fans care of Paulinho. I want to ask a question for Chinese fans. Now, you have come to World Cup. Paulinho, 你有没有信心 ？Do you have confidence? 你有没有信心？ O que ela falou para mim, desculpa, ele falou em chinês. Resumindo, eu não entendi a pergunta. Vou responder mais ou menos o que eu entendi. Que eu tenho... Paulinho, aqui. Tem muitos torcedores na China
sua fãs na China. Queria saber, você tem confiança dessa Copa? O Brasil vai conquistar dessa Copa? Ah, agora sim. Eu tenho Não, eu tenho... 你有没有信心 significa você tem confiança? Não, e o meu xixi era uma... tipo um grito que eu sempre brincava lá, né, lá no Guangzhou. E aí os jogadores chineses queriam que eu ficasse falando toda hora, mas era só brincadeira. A respeito dos torcedores chineses, é um torcedor, claro que muito mais do Guangzhou, mas todos os torcedores chineses têm um carinho muito grande por mim. E a melhor forma que eu pude retribuir foi jogando futebol, respeitando todos eles, né? Foi um país que abriu as portas para que eu resgatasse a minha confiança dentro do futebol, me deu totais condições para que eu e a minha família pudesse realmente desfrutar do país, da cidade. Então, podem ter certeza que eu sempre vou ter esse carinho, um carinho especial pelo torcedor chinês, pelas pessoas, porque me receberam muito bem. Paulinho, aqui no centro, Gustavo Hoffman, ESPN. Você já citou a Espanha como uma das favoritas. Eu queria que você completasse o grupo das favoritas, na sua opinião, para a Copa do Mundo. Bom, temos, como eu falei, né, temos seleções aí com grandíssimos jogadores de alto nível. Eu acho que eu colocaria Alemanha, França, Bélgica, a Espanha, como eu coloquei, que são seleções que a gente sabe que, não que as outras não tenham, mas é o que eu, num geral, num todo, consigo analisar e colocando essas seleções como uma das favoritas, a Argentina. Então, tenho certeza que vai ser uma Copa do Mundo bem disputada. E, bom, essas são as seleções aí que eu acredito que seja uma das favoritas, logicamente, com a seleção brasileira. Paulinho, você tem, como outros aí nesse grupo, a experiência de já ter disputado uma Copa. O Thiago tem até de 3 Copas, vai para a 3ª Copa. Os jogadores de primeira Copa, a quem eles se reportam no grupo para saber como é que é essa experiência que começa para eles no próximo domingo com os jogos. E uma seleção que tem capitães itinerantes, que não tem o capitão definido, talvez tivesse se o Daniel tivesse ficado. Quem é o líder a quem os jovens podem procurar? Ou você já foi procurado por algum mais novo que vai jogar a primeira Copa? Quem vai ser o símbolo de liderança do Brasil, mesmo que até não seja o capitão do time? Bom, eu acho que o professor Tite deixa bem claro isso, que tem que ser divididas as responsabilidades. A questão hoje o futebol, ele mudou muito, né? Então, às vezes, um jogador que aqui está, que nunca disputou uma Copa do Mundo, ele pode trazer outras experiências para um jogador, como você citou, o Thiago Silva, que está indo para uma 3ª Copa do Mundo. Esse jogador que nunca disputou pode trazer algo benéfico ao Thiago Silva. Ou pode trazer para mim que vou para a minha 2ª Copa do Mundo. E, bom, eu quando fui disputar a minha primeira Copa do Mundo, uma das pessoas que eu procurei conversar, saber, entender, foi o Thiago Silva, que é meu amigo, que tem um carinho muito grande. Daniel Alves. Então, eu acho que, independente se já jogou uma Copa do Mundo, ou já jogou 3, 2, enfim, algo tem a ser passado, algo tem a ser transmitido. Então, isso que é o legal, isso que é o bacana na seleção brasileira, que, independente de qualquer coisa, sempre todos os jogadores têm algo a acrescentar para o grupo. Paulinho, à sua direita aqui, boa tarde. Quando você imagina assim, um torcedor brasileiro olhando para um Brasil e Suíça, ele não vê o jogo como um clássico, como um Brasil e Alemanha, como um Brasil e Argentina, como um Brasil e Espanha. Mas o retrospecto das duas seleções de Brasil e Suíça é o melhor entre as seleções aí nessa primeira fase, tanto que um está em segundo, outro em sexto no ranking. O que você diria ao torcedor? O que você sabe da Suíça? Não sei se vocês já viram vídeos, se você já falou em linha baixa, mas enfim, que tipo de preocupação, que tipo de cenário você visualiza para essa partida? Olha, Tina, eu tive a experiência de jogar contra a seleção da Suíça, acho que uma vez, e imagino eu que eles venham
jogar dessa forma, com uma linha baixa, com uma marcação difícil, bem forte. E a gente, como fala, a gente sempre, o torcedor brasileiro, né, pode não imaginar dessa forma que seja um grande clássico, mas nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Uma Copa do Mundo, acho que uma Copa do Mundo, mas no futebol, hoje a competitividade é muito grande. Então, acho que a gente tem que focar nisso, colocar isso na cabeça que vai ser um jogo duríssimo. O torcedor brasileiro tem isso, sabe que vai ser difícil, mas pode ter uma certeza que dentro de campo, nós jogadores vamos fazer o nosso melhor e em busca do nosso maior objetivo. Sempre a vitória, é jogar bem. Eu acho que a gente vai muito por essa linha de sempre estar jogando bem. Né, o resultado, ele vai aparecer, como eu falei, vamos criar chances, vamos chegar ao gol adversário. A gente tem que ter paciência, vamos ter paciência. Mas eu acho que esse objetivo, como a gente vem sendo em todos os jogos, dificuldade vamos enfrentar, mas nós estamos preparados para isso. Paulinho, aqui na tua frente, João Vitor, da Rádio Jornal de Pernambuco. Queria que você falasse mais em relação à parte tática da seleção. Muito se falou que a seleção pudesse encontrar algum tipo de dificuldade com essas seleções de linha baixa, né? Que chegam aqui com a linha de 5 se fechando. A seleção hoje está preparada, depois de todos esses amistosos, está preparada para enfrentar qualquer estilo de jogo de adversário? Sim, como eu falei agora, a gente sabe das dificuldades, independente do adversário, a gente sabe das dificuldades que iremos enfrentar. Então, enfrentamos adversários que jogavam com diferentes sistemas e depois de alguns jogos começamos a enfrentar adversários que jogavam com uma linha baixa, com uma linha de 5 atrás. Enfrentamos a Inglaterra, que foi quando houve um empate e a gente, em um princípio, teve um pouquinho de dificuldade para infiltrar, mas devido à marcação dela, e depois a gente foi se adaptando. Mas eu acho que isso aí não é uma coisa que a gente tem que falar assim, é difícil sim, mas a gente tem capacidade suficiente para poder passar por esse tipo de adversidades. Oi, Paulinho. Aqui do seu lado direito, Abel Neto, Fox Sports. Eu pensando na sua carreira, estava lembrando que você sempre, ou quase sempre, teve que superar desafios ou desconfianças, até mesmo quando você chegou no Barcelona, né, havia muita desconfiança pelo que o Barcelona pagou, enfim. No Tottenham também, no começo de carreira com dificuldades na Lituânia, na Polônia. Você encara como mais um desafio, mais uma vez você tendo que provar? Como que você encara pessoalmente, individualmente, essa sua segunda Copa do Mundo? Mais uma vez você se vê de alguma forma pressionado ou tudo isso te dá mais tranquilidade para enfrentar o que é ser um jogador de seleção brasileira numa Copa do Mundo? Não, pressionado não, Abel. Como você citou, se pegar aí a minha carreira sempre foi dessa forma, né? Superando as adversidades. Em vários lugares, quando eu cheguei, havia desconfiança, havia críticas, mas em nenhum momento eu deixei de ser o que eu sou, profissional, sempre respeitando a todos. Foi difícil, é difícil chegar a uma seleção brasileira, é difícil. E quando eu cheguei, também é muito difícil agora de eu sair. Então, eu estou trabalhando todos os dias para que eu me mantenha na seleção brasileira. Como eu falei, todas as minhas convocações, eu procuro aproveitá-lo. De alguma forma, eu aprendo. Eu aprendo de todos os lados dentro da seleção brasileira. É em treinamento, é fora de campo. Então, eu não me sinto pressionado. E sim um cara privilegiado por estar disputando mais uma Copa do Mundo e chegar com toda a certeza do mundo no melhor momento da minha carreira e da minha vida. Então, super tranquilo sobre isso. As críticas houve em vários clubes que eu atuei na minha chegada e depois com o meu trabalho não tem que fazer nada além do que o meu trabalho, né? Eu sou pago para fazer isso. Então, houve desconfiança no Corinthians, houve no Tottenham, houve no Barcelona. Em nenhum momento desrespeitei ninguém. Foquei no meu trabalho e sempre tentando fazer o meu melhor. Paulinho, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem? Você falava sobre jogar futebol alegre. Eu queria te perguntar justamente sobre o ambiente da seleção. A gente viu ontem um treino com um clima muito descontraído aqui.
na chegada também, quando vocês foram recepcionados lá no hotel pelos russos. Esse é um dos melhores ambientes em que você já trabalhou, e o Tite é o grande responsável por fazer isso funcionar, ou já é de uma boa relação que vocês, jogadores, construíram? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o futebol, né, para a gente, nossa seleção brasileira, acima de tudo, tem que ser dessa forma, alegre, feliz. Afinal de contas, a gente faz o que a gente ama, que é jogar futebol. Em relação, você colocou que é o Tite que fez, é claro que ele tem a sua parcela, como todos de sua comissão, como toda a staff. E a gente tenta levar o ambiente dessa forma. Eu acho que um conversando com o outro, trocando ideias, sabendo como que é o outro, a característica de um. E isso faz com que o ambiente seja, eu falando particularmente, um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha vida dentro do futebol. Poderia ter vindo na seleção brasileira e depois não ser convocado. Seria um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha carreira. Por essa felicidade, por essa amizade. Um companheiro, mesmo um que chegou depois, mas não sei o que acontece, é o feeling, já entende o outro companheiro que já está aqui há um pouco mais de tempo. E isso faz com que as coisas aconteçam naturalmente. Isso está fazendo e vai fazer parte aí da nossa campanha, da nossa trajetória dentro da Copa do Mundo. Fala, Paulinho, beleza? Fernando Band aqui atrás, tudo certo? Bacana. Paulinho, eu vou permitir uma generalização. Nós brasileiros somos extremos. Ou a gente é eufórico demais, no futebol ou a gente ataca demais, ou a gente defende em excesso. É da natureza do Brasil, a gente não tem equilíbrio. E o que a gente percebe nessa seleção brasileira, que há muito tempo eu não via e lidar com isso com tanta tranquilidade. É um time que sabe se defender, é um time que sabe atacar também, os números mostram isso. Equilíbrio é o segredo para esse time ter sucesso, o equilíbrio nas ações, no comportamento, no discurso de todos vocês. A gente vê muita serenidade rondando a seleção brasileira. Como eu falei. É um exagero ou está por aí mesmo? Como eu falei, Fernandinho, é claro que o equilíbrio é uma dessas coisas que está fazendo a seleção brasileira ter um grande desempenho. Você tem que haver tudo. Você tem que ter o comprometimento, o foco, a concentração, ponto de equilíbrio. Então a gente vem mantendo essas coisas e controlando muito bem. E isso está fazendo com que a seleção ganhe, consiga fazer grandes jogos, consiga vencer. O jogador, independente do jogador que saia jogando ou entra na segunda parte, ele mantém o mesmo nível na equipe. Isso é só uma coisa, é muito bom para a seleção brasileira. Então, vamos manter esse ponto de equilíbrio para que a gente, como eu falei, consiga chegar no nosso objetivo. Oi, Paulinho, boa tarde. Soraya Beluzzi, da Rádio Super e Jornal O Tempo de Belo Horizonte. O Tite sempre reforça a importância da sua figura dentro dessa equipe. Embora ele não afirme o time titular, você me parece ter um papel muito importante dentro do grupo. Como é que você avalia a sua função dentro dessa equipe? Qual é o peso que você tem ali como um jogador de referência para os objetivos do Tite, para a forma do Brasil jogar? Olha, eu acho que eu sei da minha importância dentro do grupo, dentro da seleção brasileira. A única coisa que eu devo falar, não só ao Tite, mas aos meus companheiros também, é agradecê-lo por me dar mais uma oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Como eu falei, eu procuro aproveitar as minhas oportunidades dentro da seleção brasileira. E isso está fazendo com que eu ajude de alguma forma o grupo, ajude a seleção brasileira. Então, eu acho que quando o professor Tite coloca isso, ele já me conhece muito bem, eu conheço ele há algum tempo, por ter trabalhado juntos no Corinthians, sabe a minha característica, a minha filosofia, e sabe o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para a equipe. Mas eu acho que independente de nomes, de jogadores, quem vai jogar, quem não vai, a certeza que eu tenho é que o professor Tite tem jogadores o suficiente e qualificados para exercer o que ele pede. Todos os jogadores, todos os 23 têm condições de jogar e jogar muito bem.
Então acho que isso que ele pode ficar confortável, pode ficar seguro, que ele tem 22 jogadores e 23 homens que sempre vai lutar pela seleção brasileira, pelos nossos torcedores, para fazer sempre o melhor. Paulinho, boa noite. Mauro Naves aqui da TV Globo, do seu lado aqui. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, mano. Paulinho, a gente vê nas entrevistas, é inevitável o Tite citar scouts. Ele gosta, ele quer saber quantas finalizações, se foi finalização no gol, se foi para fora, posse de bola, etc. Tal. Números, que é importante para o time. Está bem que esses números todos funcionem. Inclusive, você foi muito bem nos passes no último jogo, de 56, acertou 54. São números altos e fortes que devem chamar a atenção. Eu queria saber como é que ele mostra esses números para vocês, nas preleções, se ele mostra individualmente, e se tem um número desse, um item, melhor dizendo, um item que chame mais atenção. Pô, se a posse de bola estiver errado, não adianta. A finalização está bom. Tudo precisa estar bom, é evidente, mas tem entre esses itens um que se destaca, que você olhe, ou que o Tite olhe e fala, pô, isso aqui não pode estar desse jeito, tem um item mais importante do que outro? Olha, amor, o professor Tite, ele sempre procura, junto com a sua comissão, obviamente, passar todos os números possíveis, e são os números corretos, para que a gente, jogadores, a gente tenha essas informações, para a gente poder melhorar, para a gente poder aperfeiçoar o nosso trabalho, ou a finalização, ou o cruzamento, ou que seja um passe, como você citou, que eu acertei tantos passes. Então, acho que o jogador precisa dessas informações. A comissão passa, nós jogadores temos que exercer, tentando sempre melhorar. Então, eu acho super importante, nós jogadores, temos esses números, porque às vezes se a gente, um exemplo, a finalização, eu acho que de 10 finalizações, eu acho que o professor acha com sua comissão tem que melhorar, tem que aperfeiçoar. Então a gente tem uns números quando ele mostra para a gente poder melhorar. Então acho que isso, às vezes é no vídeo, às vezes é uma conversa individual que passa diretamente para o jogador para ele saber. Eu acho que o mais importante, o jogador tem que saber o porquê que ele faz as coisas. É isso que o professor Tite passa para nós. O porquê ganhou, o porquê empatou, o porquê teve dificuldade. Ele passa tudo isso para a gente chegar dentro de campo e fazer tudo. Então ele passa as informações para que nós jogadores só nos preocupamos em entrar e fazer um bom futebol e, claro, ir melhorando a cada treinamento, a cada partida. Todos são importantes, né? Eu acho que eu não vejo assim um mais importante que o outro. Eu acho que todos os pontos, todos os itens que o professor e sua comissão passa são importantíssimos para nós. Aqui, Paulinho, tudo bem? Bruno Vicário, do SBT e da ESPN. Você estava falando já dessa característica de companheirismo entre vocês, mas mais do que isso, acho que existe uma questão de lealdade que a gente preza muito e que talvez tenha faltado em outra favorita hoje, que está vivendo um dia mais agitado, né? O quanto essa característica que o Tite preza tanto, que você conhece bem, pode ser realmente uma virtude para o Brasil ganhar a Copa? Bom, a lealdade eu acho que na vida, né, você tem que ser leal. Aqui dentro da seleção brasileira é dessa forma, temos que competir, afinal de contas, como eu falei, os 23 que estão têm condições de jogar. E é normal dentro do futebol. Tem a competição com o seu companheiro. Só que tem que ser, e aqui dentro é dessa forma, leal. O momento, quem decide é o professor, ele analisa o momento, ele olha tudo para que ele possa escalar o time. Então, eu acho que nada mais justo do que você, dentro de um grupo de 23 jogadores, você ser leal com o seu companheiro. Porque, afinal de contas, todos ganham. Então, o Tite sempre colocou isso, eu posso falar, porque já trabalhei com ele no Corinthians, então sempre foi dessa forma. E esse grupo, como eu falei, é espetacular, é excepcional, é um exemplo, e obviamente se é um exemplo tem que ser com lealdade. Então todos brigam pela posição que é normal, mas sempre leal um ao outro. Hello, Paulinho. Hello. Questions from Russia. In Russia, we have one Brazilian guy in the squad. In Russian national team, we have one Brazilian guy. It's Mario Fernandes, if you know. What do you think about this situation? It's normal for playing in another country, in another continent. And if you know him, what do you think about that?
Thank you. Olha, eu vi ele jogando, né? O Mário jogando algumas vezes quando atuava no Brasil. E, bom, eu acho que isso é uma opinião muito relativa. Eu acho que, é claro que eu observando é diferente, né? Você vê um jogador brasileiro atuando por uma outra seleção, mas cada um tem as suas escolhas, cada um sabe o que é melhor para si mesmo, então, claro que é um grande jogador, mas que eu prefiro não comentar. Paulinho, me fala uma coisa, diante desse ambiente tão estressante que é de uma Copa do Mundo, que você conhece bem, qual é a importância que você tem de estar com a sua família aqui na Rússia, você que fez questão de trazer seus filhos para cá, para ficarem com você o máximo possível? O quanto isso te ajuda, você espera que te ajude nessa caminhada aí rumo, enfim, ao Hexa, como eu imagino que você espere? A família é a base de tudo, né? Então, minha esposa, meus filhos, amigos, né? Nós jogadores, quem traz seus amigos. Eu acho que é super importante para a gente, afinal de contas, a gente sem a família é complicado, porque a gente fica tão focado, concentrado, e alguns momentos que a gente possa ter, né, livre, e ficar com a família, eu acho que é super importante. Eu acho que você ter as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta perto de você, em um momento tão importante como esse, que é uma Copa do Mundo, é super importante para nós jogadores. As três últimas. Ivan. Paulinho, Ivan Drago, Rádio Transamérica. Paulinho, primeiro, o Tite já adiantou se a seleção vai jogar com o quarteto Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus na estreia contra a Suíça? E segundo, você considera os extremos, como muita gente entende, com o Fernandinho uma equipe mais cautelosa, defensiva, com o quarteto extremamente criativa? Olha, o professor não decidiu ainda não quem vai jogar. Mas eu acho que, como eu falei, independente de nomes, o Fernandinho entrou, jogou muito bem. Felipe Coutinho, para mim, um craque. Professor que decide. O que ele decidir, a única certeza que eu tenho é que os 11 que ele escolher, ele pode ter a certeza que vai jogar o melhor possível, da melhor maneira possível. Isso eu tenho a certeza. Mas ele ainda não decidiu. Olha, eu vejo de uma seguinte forma. Não é em questão dos extremos, mas são jogadores, obviamente, de qualidade diferente, de funções diferentes. Então, não é nem muita coisa, nem pouca. São dois jogadores completamente diferentes. Onde um joga muito bem quando entra, que foi o Fernandinho, quando jogou contra a Alemanha, que fez uma excelente partida, e o Coutinho que vem fazendo um excelente trabalho. Então, não extremo, mas sim de características diferentes. Paulinho, aqui, tudo bem? André Hernan aqui no meio. Paulinho, é a sua segunda Copa e você participou ativamente dessa virada da seleção brasileira, desde a eliminatória até esses últimos amistosos que foram considerados muito bons, principalmente pelo Tite. O Brasil chega melhor preparado para essa Copa do que na última? Olha, eu analisando particularmente, é claro que chega com uma confiança maior. Aqui a gente também não está para, como era a seleção de 2014, como é agora, nada disso, né? Já aconteceu, já passou. Mas eu acho que pelo momento que a seleção brasileira vem vivenciando, vem vivendo agora, é claro que é melhor do que o outro. Um momento de confiança, como foi citado por vocês, de equilíbrio, de estar sempre concentrado. Eu acho que alguns pontos fazem com que hoje a seleção brasileira esteja mais preparada. Eu falando por mim, muito mais preparado do que a outra Copa do Mundo. Mas eu acho que isso faz parte do futebol. Em 4 anos você aprende muita coisa. Foi isso que aconteceu. Aconteceu uma evolução muito grande na seleção brasileira. E o que a gente vai fazer é aproveitar da melhor maneira possível esse momento de vitórias,
Eu acho que seguir ganhando é muito importante, confiança e para a gente fazer o nosso melhor sempre dentro de campo. Paulinho, tudo bem? Leandro Quezada, da Fox Sports, tudo bem? Paulinho, a gente não vê aquele clima de oba-oba na seleção. Isso pode ser positivo. Por exemplo, em 2006, aquela fase de preparação na Suíça foi uma bagunça e atrapalhou muito os jogadores da seleção. Alguns companheiros teus aí de futebol à época falavam sobre isso, que estiveram lá. A gente também não tem aquela incerteza da Copa de 90, quando o Brasil foi para a Itália e todo mundo achando que a seleção não ia fazer uma grande campanha e de fato foi eliminada. Nós temos um meio termo hoje. Eu queria que você comentasse justamente isso, de não ter o clima de oba-oba. O quanto isso é importante para, de repente, não atrapalhar essa concentração, já que você falou umas 2, 3 vezes nesse termo aí na entrevista. Olha, das outras que você citou, eu não posso falar, que é difícil. O que a gente procura fazer aqui hoje é fazer o nosso trabalho, focar na seleção brasileira, focar nos nossos, um companheiro, né, aprender com o outro, como eu falei. Nós jogadores, é claro que a gente gosta do nosso momento, vamos supor, de treinos com mais privacidade, porque a gente tem que fazer dessa forma, né? Acho que esse grupo que tem, um conhece o outro muito bem, a comissão conhece o grupo que tem, então acho que o futebol ele é muito simples, ele tem que ser bem focado e objetivo, e nada mais, não precisa falar demais, não precisa falar muito, não. É você ser simples, objetivo e fazer o seu trabalho tranquilo, como a gente vem fazendo. Todas as coisas boas que a gente fazer vai ser bom para a gente mesmo. Então a gente sempre vai procurar, sempre nessa linha, fazer as nossas coisas tranquilo, com os pés no chão, com humildade sempre, para a gente chegar o mais longe possível. Obrigado, Paulinho. Pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. Eu não sei quantas garrafas de água de Gatorade ficaram aí ontem à noite. Tem 3 lixeiras espalhadas pela sala de imprensa. Tá? Por favor.